Ouvinte, muito bom dia. Produzido nos estúdios da Web Rádio Meimei, este programa está sendo retransmitido pela Web Rádio Nova Alternativa e pela FM Nova Alternativa. São 11 horas e 21 minutos em Garça. Hoje é 8 de junho, outono de 2025. Agradecemos sua audiência, nossos cumprimentos a você e a todos que nos assistem. E atenção, ouvinte, você pode assistir Momento Espírita e Perspectiva com imagem e áudio no aplicativo da Rádio Meimei, no YouTube e no Facebook, usando celular ou Smart TV. Temas que vamos tratar nesta edição. Como foi a expectativa da chegada do mundo de regeneração? Ao socorrer alguém, podemos interferir no seu karma? Ouvinte pergunta se a desobsessão pode levar o obsidiado a óbito. Mesmo ouvinte pergunta se há relações sexuais no mundo espiritual. Como os não espíritas reagem à sobrevivência no mundo espiritual? A importância que devemos dar a todas as pessoas. Meimei tem reunião nesta segunda para tratar da Festa das Cerejeiras. Você participa de Momento Espírita enviando perguntas ou comentários por WhatsApp. E atenção, durante o programa de hoje, estaremos recebendo o WhatsApp somente pelo número 14 981 79 2405. Repetindo o número de WhatsApp para hoje. 14 981 79 2405. Mande o seu recado agora. Atenção para os livros que vamos sortear ao final desta edição entre os ouvintes que se comunicarem conosco por WhatsApp até 15 para meio-dia, dizendo que quer ganhar o livro. Amargo Regresso, do espiritual Seu Souza Novaes, pelo médium Mário Suriani. Publicação é da editora Petit. O romance tem por cenário o Brasil colonial do século XIX, tempo de escravidão em nosso país. Mande agora o seu recado para o 14 981 79 2405. Equipe desta edição: controle técnico e sonoplastia, Guga de Oliveira, assistência técnica, Augusto Tavares e apresentação, Luiz Eduardo e Juliana. Momento Espírita. Um tempo de paz. Prezada ouvinte, prezado ouvinte. 25 anos atrás, quando vivíamos a passagem do milênio, uma onda de expectativa se formou em torno da vinda de um mundo em regeneração. Na doutrina espírita entendemos que os diversos mundos, inclusive a Terra, estão evoluindo moralmente e que evoluir é se transformar para melhor, passando por etapas de transformação. Etapas essas que podem durar séculos e até milênios. É natural que pensemos assim, pois conhecendo a história da humanidade, vamos perceber que o mundo já passou por diversas etapas, desde o mundo primitivo até hoje. A história foi dividida em antiga, média, moderna e contemporânea pelos estudiosos, para melhor localizarem os fatos no tempo e facilitar os estudos. Embora cada uma dessas idades tenha um marco estabelecido para seu início e fim, esses marcos são apenas pontos de referência. Não existe um momento preciso em que terminou a Idade Antiga e começou a Idade Média, por exemplo. Convencionou-se que o marco divisório foi a queda do Império Romano do Ocidente em 473. Mas seguramente não existiu ninguém que naquele ano pudesse dizer: hoje, 473, começa a Idade Média. Não. A percepção de que houve mudança só ocorreu muitos séculos depois, quando foi possível entender melhor o passado. Antes do ano 2000, alguém questionou Chico Xavier a respeito, dizendo que o terceiro milênio estava chegando e se ele podia dizer em que momento entraríamos na nova era, ou seja, no mundo de regeneração. Eis a resposta do Chico.
Quando tivermos mais escolas gratuitas para todos, mais trabalho, mais justiça social, estaremos de fato entrando na nova era. O terceiro milênio, sem dúvida, é promissor, mas talvez os progressos que estamos esperando venham a acontecer daqui a 500, 700 anos. Estaremos dentro da marca do terceiro milênio, acrescentou Chico. As coisas não vão se modificar à força do calendário. Logo, a ideia de que o mundo de regeneração acontecerá como num passe de mágica é completamente equivocada. As mudanças que vão ocorrer sobre a Terra acontecerão de forma lenta e natural, sem anúncio e sem alarde, e nós só vamos reconhecer o mundo de regeneração quando ele já estiver chegado. Aí vamos olhar para o passado e perceber que a humanidade mudou. No entanto, como lembrou Chico Xavier, não devemos esquecer que se quisermos permanecer num mundo melhor do que este que estamos vivendo, precisamos nos melhorar muito, porque o progresso das massas depende do progresso espiritual dos indivíduos, ou seja, de cada um de nós. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Iniciamos este segmento do programa com uma questão trazida por um dos integrantes dos grupos de estudos do Caminho de Damasco, e que é a seguinte: sabemos que todos estamos no lugar certo, passando o que precisamos passar, sofrendo o que precisamos sofrer, porque tudo isso é a lei do karma. Pergunto, pensando assim, por que ajudar as pessoas nos seus problemas? Por que procurar minorar o sofrimento do próximo quando é pelo sofrimento que ele deve evoluir? Não estamos interferindo indevidamente no seu karma? Quando Madre Teresa de Calcutá passou a trabalhar pelos pobres e abandonados da Índia, logo teve contra si os religiosos hindus, que usavam desse mesmo argumento. O hinduísmo, que é reencarnacionista e muito mais antigo que o cristianismo, entende que não devemos ajudar as pessoas que sofrem porque estaríamos interferindo no seu karma e impedindo sua evolução. É claro que não é assim que o Espiritismo entende. O Espiritismo segue Jesus e acredita num Deus bom e misericordioso. A reencarnação é uma oportunidade de que o espírito desfruta para avançar sempre, mesmo que seja uma jornada difícil. A lei divina não é tão implacável a ponto de não levar em conta o nosso sofrimento. Ao longo da reencarnação, podemos contar com o auxílio daqueles que se propõem a nos ajudar nessa caminhada evolutiva. O auxílio dos outros, portanto, ao invés de ser um mal, como pensam os hindus, é um bem que acaba ajudando tanto quem dá como quem recebe, a fim de que aprendamos a importância da caridade nesse caminhar. Portanto, essa conduta cristã, a caridade, tem dois grandes objetivos: ajudar quem tem necessidade e nos dar ensejo de aprender a praticar o bem. É por isso que Jesus ensinou o amor ao próximo, pois este é o ideal, a construção de uma sociedade fraterna, onde as pessoas se amem e se entreajudem, não só em situações extremas, como a miséria, a fome, a doença, mas no dia a dia de nossas relações. Um aluno que está com dificuldade nos estudos não merece ser ajudado para aprender a vencer certos conteúdos? Um trabalhador que não está dando conta do serviço não precisa de uma orientação para melhor desenvolver suas atividades? Logo, ajudar alguém não é interferir no seu karma ou atrapalhar a sua jornada. Pelo contrário, ajudar alguém é estimulá-lo a aprendermos a andar juntos e a caminhar mais depressa em busca de nossas metas de aperfeiçoamento, aprendendo a amar e a ser amados. Preste atenção nesta pergunta. Há relações sexuais entre espíritos desencarnados? A pergunta vem de um ouvinte de Veracruz.
Para responder a sua pergunta, prezado ouvinte, primeiro vamos nos valer de O Livro dos Espíritos, questão número 200, quando Allan Kardec, 168 anos atrás, perguntou aos mentores espirituais se os espíritos têm sexo, e eles responderam: não como o entendeis, pois os sexos dependem do organismo. Entre eles, os espíritos, há amor e simpatia, baseados na identidade de sentimentos. É claro que os instrutores estão se referindo aos espíritos em geral, e não especificamente a este ou aquele espírito em particular. Entretanto, um século depois desta resposta, André Luiz, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, fez a seguinte observação no livro Evolução em Dois Mundos. A sede real do sexo não se acha dessa maneira no veículo físico, mas sim na entidade espiritual, em sua estrutura complexa. O que podemos deduzir dessas respostas? Ao se referirem ao sexo, não como entendeis, os espíritos estavam dizendo que o sexo existe sim no espírito, mas na espiritualidade o sexo não se manifesta da mesma maneira que ele se manifesta aqui na Terra quando o espírito está encarnado. O sexo utilizado nas relações sexuais na Terra é o que o Dr. Jorge Andréa, no livro As Forças Sexuais da Alma, denomina de sexo de periferia, a relação sexual ou conjunção carnal entre duas pessoas. Trata-se de uma manifestação primária do sexo apropriada para o mundo de provas e expiações como o nosso, em que a relação sexual é a forma pela qual a natureza faz com que pessoas com disposições sexuais diferentes se atraiam, se aproximem e se relacionem intimamente. No entanto, o sexo tem várias formas de manifestação. Não contando com o corpo que deixou aqui na Terra, ou seja, o espírito desencarnado, ele não tem mais os implementos sexuais com que praticava o sexo de periferia, inclusive para a procriação. A reprodução da espécie por meio da conjunção carnal entre o homem e a mulher é a forma que a natureza escolheu para a preservação da espécie. No mundo espiritual, todavia, não existe procriação como aqui na Terra. Ou seja, os espíritos não se reproduzem, razão pela qual esse sexo de periferia não se faz necessário na espiritualidade. Afirmam os mentores que orientaram Chico Xavier que no processo de desencarnação, na passagem da condição de encarnado para desencarnado, o espírito sofre uma modificação. E essa modificação se dá com algumas supressões nos sistemas digestivos e nos órgãos de reprodução. Logo, não pode existir no mundo dos espíritos a relação sexual que existe na Terra, mesmo porque o desencarnado não dispõe dos órgãos adequados. Mas a união entre os sexos se dá pelos sentimentos que existem entre os espíritos, como responderam os instrutores a Kardec. No entanto, há espíritos que, mesmo depois da desencarnação, levam desta vida fortes reflexos e impressões da libido que, no plano terreno, alimentavam intensamente. São emoções muito pronunciadas, que permanecem vivas em suas estruturas emocionais mais profundas. Todavia, esses espíritos não contam mais com os implementos sexuais, de modo que não podem praticar o sexo como o faziam aqui na vida física. Desse modo, na espiritualidade, caro ouvinte, esses espíritos passam a sofrer os efeitos da abstinência sexual, que podem levá-los a perturbações mentais de variadas consequências. Ou então, ao continuar idolatrando o sexo como faziam, eles se aproximam de encarnados, também viciados no sexo, para participarem das suas sensações, num processo que André Luiz chama de simbiose espiritual. E atenção, Amargo Regresso é o livro que vamos sortear logo mais, autoria de Alceu Souza Novaes, pelo médium Mário Suriani, editora Petit. O romance tem por cenário o Brasil colonial do século XIX, tempo de escravidão em nosso país.
Mande agora mesmo a mensagem para o telefone, o DDD é 14 981 79 2405. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Neste mês de junho, o Clube do Livro Espírita de Garça está entregando aos seus associados o livro Dias de Luta, Dias de Glória, romance mediúnico de Alexandre, recebido pelo médium Celso Santos, lançamento da editora M. Associe-se ao clube e receba mensalmente um livro espírita em sua casa por apenas R$ 27,00. Para receber o livro, basta você se associar ao clube, ligando ou passando um WhatsApp para a Sônia Marra no telefone DDD 14 99669 5008 ou enviando e-mail para o endereço clubedolivro@caminhodedamasco.org, dando nome e endereço de entrega. As atividades de evangelização infanto-juvenil acontecem domingo, a partir das 9h45, no Lar Meimei. Às 10 horas, temos a reunião dos jovens para discussão de temas atuais à luz da doutrina e uma roda de conversa de adultos sobre doutrina espírita. O brechó do Lar Meimei abre toda sexta-feira, a partir das 13 horas, entrada pela rua 7 de setembro. No site do Centro Espírita Caminho de Damasco, você vai obter uma série de informações sobre o centro e sobre o Espiritismo. Acessando o link www.caminhodedamasco.org, você vai encontrar todo um material informativo sobre o centro e sobre suas atividades. No menu, você encontrará, entre outras matérias, as gravações das edições anteriores de Momento Espírita. Encontrará também informações sobre o Clube do Livro, vídeos palestras de temas variados, bem como mensagens espíritas em card e em áudio. E atenção, amanhã, às 7h30 da noite, haverá reunião de participantes e amigos do Lar Meimei no salão da entidade, entrada pela rua 7 de setembro. Na ocasião, será discutida a participação do Lar Meimei na Festa das Cerejeiras, que ocorrerá no período de 18 a 21 de junho, no Lago de Vila Williams, bem como a elaboração de escala de serviço para as pessoas que estarão trabalhando na barraca. A diretoria do Meimei convida os interessados em colaborar com a entidade em mais este evento. Questão formulada por uma jovem que vem frequentando a nossa casa espírita. O que os espíritas mais falam é sobre a vida depois da morte. Disso eles têm convicção. Mas o que eles pensam dos bilhões de pessoas em todo o mundo, das mais diferentes religiões, que não são espíritas e que também morrem? Como essas pessoas enfrentam essa situação quando chegam do outro lado da vida? A crença na vida depois da morte não é nova. Pelo contrário, os primeiros humanos, desde as épocas mais primitivas da pré-história, quando já prepararam túmulos para seus mortos, preocupando-se em homenageá-los, eles o faziam porque acreditavam na sobrevivência do espírito. Ademais, as religiões, de um modo geral, em todo o mundo, tanto no Oriente como no Ocidente, consideram que a vida não termina com a morte, que há algo além.
Elas só não detalham como é isso. E seus adeptos acreditam que sobreviverão à morte. A crença na vida após a morte, portanto, é uma tendência muito forte no ser humano. Ela está nas bases de todas as culturas, de todos os povos. Allan Kardec, em suas obras, afirma que nunca existiu um povo ateu. De fato, nunca houve ateísmo no passado, pois, ao que parece, essa disposição de acreditar na continuidade da vida faz parte de nosso instinto de sobrevivência, falando aqui de sobrevivência após a morte. Mais recentemente, alguns geneticistas de renome passaram a falar num gene de Deus, e neurocientistas respeitáveis também parecem terem localizado nas circunvoluções do cérebro pontos referentes à crença em Deus e na imortalidade. A situação do Brasil é muito peculiar, porque somos uma nação basicamente religiosa. Fomos catequizados pela Igreja Católica durante séculos e acreditamos que boa parte dos católicos e evangélicos que vieram depois já levam em conta a continuidade da vida, embora não saibam como isso acontece. Desse modo, não é novidade para ninguém despertar do outro lado da vida e encontrar familiares e conhecidos que partiram antes. Nos relatos de André Luiz, encontramos inúmeros relatos a respeito. Na grande maioria das vezes, os espíritos que não foram espíritas podem se surpreender, mas não se assustam e até experimentam um alívio ao constatar que escaparam da morte, principalmente aqueles que esperavam serem condenados ao inferno. É claro que existem as exceções, espíritos que não se deram conta de que não estão mais nesta vida e outros revoltados porque não encontraram o céu que lhes foi prometido. Alguns casos relatados por André Luiz mostram como pessoas que tinham a certeza do céu, principalmente as que seguiam religiões salvacionistas, revoltam-se quando se veem em sofrimento, cobrando de seus líderes recompensas por terem contribuído até mesmo com bens materiais para suas igrejas. Entretanto, para concluir, podemos dizer que acreditar na continuidade da vida é uma forte tendência do ser humano, razão pela qual a grande maioria das pessoas apenas vai descobrir o que já suspeitavam: há uma vida depois desta vida. E atenção, Amargo Regresso é o livro que estaremos sorteando logo mais. Autoria do espírito Alceu Souza Novaes, pelo médium Mário Suriani, é da editora Petit. O romance tem por cenário o Brasil colonial do século XIX, tempo de escravidão em nosso país. Mande agora sua mensagem para o 14 981 792405. Ouvinte de Vera Cruz pergunta se a desobsessão pode causar a desencarnação do obsidiado. A desobsessão é o processo de afastamento do espírito obsessor da pessoa que se encontra sob seu domínio ou influência. Os centros espíritas procuram desenvolver a desobsessão por meio de sessões mediúnicas e tratamento espiritual do encarnado. Há casos de obsessão, é claro, não são todos, em que essa ligação entre o desencarnado e o encarnado, obsessor e obsidiado, portanto, já ficou tão profunda que um sustenta a vida psíquica do outro. O que está no mundo físico depende do que se encontra no mundo espiritual e vice-versa. Trata-se do que alguns autores, como o próprio André Luiz, chamam de simbiose espiritual, decorrente de forte sentimento de ódio que uniu de forma agressiva e violenta esses espíritos desde outras encarnações. Se a obsessão é uma doença, segundo Kardec, a simbiose espiritual é a mais grave condição pela qual pode se encontrar o encarnado, que por mais que faça, não consegue se desvincular de seu companheiro espiritual, embora este seja um inimigo. Por tais razões, o tratamento da desobsessão deve ser muito cuidadoso,
pois é preciso verificar até que ponto o afastamento do obsessor não seria prejuízo ao desencarnado. Primeiramente, com relação à vida psíquica do obsidiado, e depois, quanto às suas condições de saúde, pois o encarnado pode ficar tão debilitado com esse afastamento que venha a pôr em risco a própria vida. Por isso, é bom que se diga: a desobsessão não é somente o afastamento. É um processo de educação espiritual que começa no encarnado e deve envolver também o obsessor para que este perceba o mal que está fazendo a si mesmo enquanto prejudica o outro. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Somos sintonias que vêm nos tocar. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Conhecendo a doutrina espírita, a importância das pessoas. Durante o segundo mês que frequentava o curso de enfermagem, o professor apresentou aos alunos um questionário. Fernando, que era um bom aluno, respondeu rápido todas as questões, até chegar à última, que era precisamente a seguinte: qual o primeiro nome da mulher que faz a limpeza da escola? Sinceramente, isso parecia uma piada. Ele já tinha visto a tal mulher várias vezes. Ela era alta, cabelo escuro, lá pelos seus 50 anos. Mas como ia saber o primeiro nome dela? Entregou o teste, deixando essa questão em branco, e um pouco antes da aula terminar, um outro aluno perguntou se a última pergunta do teste ia contar na nota. É claro, respondeu o professor. Na sua carreira, você encontrará muitas pessoas. Todas elas têm seu grau de importância. Elas merecem sua atenção, mesmo que seja com um simples sorriso ou um simples olá. Fernando jamais esqueceu a lição. E, é claro, ele também aprendeu o nome da funcionária da limpeza. E daí em diante passou a dar mais atenção a ela. Uma das qualidades mais apreciadas em qualquer pessoa é a atenção que ela dá aos outros, principalmente aos que ocupam uma condição mais humilde. Alguém que reúne essa virtude, que é capaz de tratar a todos com a mesma atenção e deferência, é alguém que logo desperta simpatia, porque sabe valorizar as pessoas tanto quando precisa ser valorizada. Jesus insistiu muito no amor ao próximo, mas nunca especificou quem é o próximo a quem devemos amar. Quando os discípulos lhe perguntaram sobre isso, ele contou a parábola do bom samaritano, ou seja, a história de um homem assaltado, ferido e abandonado na estrada, que foi socorrido por um samaritano. Se você prestar atenção nessa parábola, vai perceber que Jesus qualificou o sacerdote, que não socorreu o homem, que ele qualificou o levita, que também não socorreu o desconhecido, que qualificou o samaritano, que foi o único que teve compaixão do homem, mas não qualificou a vítima. Era simplesmente um homem ferido. Não disse quem ele era, de onde ele vinha, nem tampouco se tinha religião, e se tivesse, qual seria. Jesus apenas deixou claro que o homem desconhecido era o próximo daqueles outros que passaram por ele e que também era filho de Deus e deveria ser socorrido. Pense nisso e passe esta lição adiante. E atenção, ouvintes, chegou o momento do sorteio do livro que anunciamos. Amargo Regresso, livro que estaremos sorteando agora. Autoria do Espírito Alceu Novaes, Alceu Souza Novaes, pelo médium Mário Suriani, editora Petit. O livro sai para o ouvinte Carlos Araújo,
residente em Garça. Parabéns, Carlos Araújo. Pegue o seu livro, Carlos, durante a semana e no horário comercial, na loja Leves, na rua Minas Gerais, número 148. Agradecemos a sua amável audiência e atenção. Se você permanecer na Rádio Meimei, vai assistir na sequência o programa Perspectiva, comentários de Maris Carvalho e Vitor Berno sobre temas atuais sob a ótica espírita. E ao final desta edição, o Momento Espírita deseja a você e a todos saúde e paz. Para encerrar, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. Somente hoje à luz do presente, dia como este dia em toda a vida, terás este somente. Recorda isso e atende a todo o bem que desejes fazer, prestação de serviço em socorro de alguém, atenção no dever, felicidade, paz, esperança e carinho, que aspires a plantar em lances do caminho, alegria, favor, dádiva que pretendas ofertar, relações que precisas recompor, gentilezas no lar, trabalho, o mais singelo e aquele que mais custe, revisão, reajuste, corrigenda, perdão, provas de estima e consideração, apoio espiritual em simples frases, nas tarefas que abraces e abençoes, que nada disso atrases, nem deixes que fazer para depois, porque o tempo não volta, contando sempre aquilo que se fez, e dia igual a hoje só terás uma vez.